Todos, eu sou o professor Eduardo Lama e vamos trabalhar com vocês hoje o roteiro 5, né, tendo um dos objetivos intitulado Anatomia Óssea Geral da Pelve. Então a gente vai abordar a topografia geral da pelve, né, através dos ossos ilíacos, alguns acidentes anatômicos e as referências anatômicas para que a gente possa então contextualizar com as aberturas pélvicas e o canal do parto. Tá? Então, vamos começar. Bom, pessoal, a pelve ela vai ser composta basicamente pelos dois ossos ilíacos. Né? Isso nós já sabemos. Então, é necessário que a gente faça uma abordagem geral em relação ao estudo desse ilíaco. Essa imagem tirada do livro do Netter mostra para nós uma das faces de visualização do osso ilíaco, que é exatamente a face medial ou a vista medial. Então, nós estamos estudando o osso ilíaco dentro de uma perspectiva interna. E observe que, tradicionalmente, o Netter ele mostra a divisão do osso ilíaco através de pinturas diferentes, através de cores diferentes. Então, em amarelo nós temos a parte que compõe o ilho, em vermelho a porção do púbis e em azul a porção do isquio. Então, basicamente, o ilho, o isquio e o púbis contemplam o osso ilíaco. Nessa visualização medial, é necessário que nós façamos a inferência de alguns acidentes anatômicos importantes, para que a gente possa entender essa configuração do osso ilíaco. Então, nós teremos a primeira região escavada no osso, pela face medial, que é a fossa ilíaca. Tá? Então, essa região demarcada, né, por uma característica mais lisa, ela vai se chamar fossa ilíaca. E nós temos uma superfície ranhurada, uma superfície irregular, tá? Uma superfície de característica elevada, tá? Que nós vamos chamar de crista ilíaca. Tá? Então, a crista ilíaca ela passa a ser essa área irregular que contorna a porção mais superior do ilho. Nas duas extremidades da crista ilíaca, tanto pela região anterior quanto pela região posterior, nós vamos encontrar proeminências. Essas proeminências vão ser chamadas de espinhas. Então, nós temos a primeira espinha que contempla e que compõe o ilho, chamada de espinha ilíaca antero-superior, e aqui a espinha ilíaca antero-inferior. Na parte posterior, nós temos a espinha ilíaca postero-superior e a espinha ilíaca postero-inferior. Então, são marcos anatômicos importantes dentro desse estudo da superfície do ilho. Tá bom? Essa outra área, chamada de face auricular, é uma região que se volta para o osso sacro, permitindo então a articulação com ele. Tudo bem? E na região mais inferior, nós temos uma pequena linha, né, uma pequena área contornada, né, de característica angulada, que se chama linha arqueada, e que segue na direção do osso púbis. Estudando então o púbis, nessa conformação de continuidade, nós observamos que o púbis ele apresenta dois ramos, ou duas áreas ósseas. Nós temos o ramo superior do púbis e o ramo inferior do púbis. Referências importantes para o estudo das aberturas pélvicas, um estudo importante para o estudo também relacionado com os tipos de pelve. Tá? Então, ramo púbico superior, ramo púbico inferior. E aqui uma face do púbis que se volta para a sínfise púbica, chamada face sinfisial. O osso mais posterior é o osso isquio. Tá? Esse osso isquio ele vai apresentar uma proeminência posterior, chamada de espinha isquiática, e apresenta uma outra área irregular, áspera de osso, que nós chamamos túbero isquiático. Perceba que acima da espinha isquiática existe uma conformação angulada, uma área, né, incisural, que nós vamos chamar de incisura isquiática maior, e abaixo da espinha isquiática nós temos uma outra incisura, chamada incisura isquiática menor. Então, ponto importante do estudo do isquio é a espinha isquiática, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E a superfície áspera na sua porção mais posterior e inferior do isquio, que é o túbero isquiático. Veja que entre o púbis e o osso isquio existe uma abertura. Essa abertura se chama forame obturado.
serve para passagem de vasos sanguíneos, né, artérias, veias e nervos também, correlacionados com a terminologia obturatória ou obturado. Tá? Então, esse é o estudo do osso ilíaco para uma perspectiva medial. Quando nós mudamos a imagem e nós caracterizamos agora a vista lateral, é possível então que a gente observe acidentes anatômicos semelhantes ao que vimos na vista medial. Não vai ter muita diferença em relação à outra vista. Nós continuamos vendo a crista ilíaca, né? As espinhas ilíacas, póstero superior e póstero inferior, antero superior e antero inferior, né? O túbero isquiático, essa área ranhurada, né? Essa área áspera que fica na porção póstera inferior do isquio, a espinha isquiática, como referência importante, né? Nesse posicionamento mais posterior, o pubis, com seu ramo superior, o seu ramo inferior, mas nesta vista lateral nós conseguimos ver duas características importantes. A presença do acetábulo, que é essa área arredondada que serve de encaixe para o osso fêmur, através de uma grande fossa que fica no seu interior, chamada fossa do acetábulo, recebendo a cabeça do fêmur. E a presença do tubérculo púbico, uma grande proeminência óssea na extremidade mais anterior do pubis. Tá? Então, praticamente, essa é a configuração anatômica do osso ilíaco, tanto pela perspectiva lateral quanto pela perspectiva medial. Quando nós estudamos a pelve como um todo, nós observamos o ilíaco do lado direito, o ilíaco do lado esquerdo, se articulando com o osso sacro, pela visão mais posterior, e anteriormente eles estão articulados através de uma cartilagem, uma peça de cartilagem chamada sínfise, que une, então, esses dois ossos ilíacos anteriormente, que é a sínfise púbica. Né? A relação que tem do ilíaco direito e do ilíaco esquerdo com o osso fêmur, né? Permitindo, então, essa visualização da articulação do quadril. Então, essa é a imagem geral que vocês precisam ter na cabeça. Tá? A identificação do osso ilíaco, com todos os seus acidentes anatômicos, e a percepção de que, através dessa articulação entre o sacro, né, a articulação dos dois ilíacos com o sacro e a articulação dos dois ilíacos com a sínfise púbica, é possível que nós tenhamos uma forma geral de análise da pelve, inclusive observando as aberturas que existem dentro dessa pelve. Observem também, e isso é importante, caracterizar o ângulo que é formado entre os dois ramos inferiores do pubis, tá? Chamado de arco púbico ou arco subpúbico. Tá bom? Então, marquem também a consideração relacionada com essa visualização mais inferior entre os dois ramos do osso pubis, tá? Que é o arco púbico ou subpúbico. Através desse embasamento sobre a localização do osso, das partes do osso, a distribuição dos acidentes anatômicos, a topografia de uma maneira geral, é importante a gente dar ênfase agora nas aberturas da pelve. Então, nós temos, na verdade, que identificar que existem duas grandes aberturas, porque existem duas grandes pelves. Existe uma pelve grande, que é essa que você está vendo aqui, na verdade, uma abertura pélvica maior, que é essa, tá? E uma abertura pélvica menor, que é essa daqui. Só que a visualização que você vai ter vai ser interna. Tá? Então, de uma forma esquemática, eu trago para vocês que toda a área relacionada com essa região, tá? Que vai desde a região mais anterior da base do sacro, contornando pelo íleo, né? Vindo através dos contornos da asa do íleo, né? Seguindo até a direção do pubis, ou seja, toda essa área grande que você está vendo, passa a ser a pelve maior, ou a pelve falsa. Tá? E essa configuração mais inferior, né, essa área que nós estamos encontrando, né, representativa nessa região, mas com uma visualização interna, tá? A gente vai chamar então de pelve menor ou pelve verdadeira. Tá bom? Então, se a gente olhasse essa imagem por cima, nós veríamos duas grandes aberturas. Uma que fica mais em cima, que é a pelve maior, e a outra que fica mais embaixo, que é a pelve menor. Então, através dessas duas aberturas, nós conseguimos delimitar estruturas e, a partir disso, servir de base para o entendimento, por exemplo, do encaixe da cabeça da criança.
né, durante o estudo relacionado com a posição do bebê, né, com a estática fetal. Tá? Então, quando nós observamos internamente esse osso, é possível que a gente delimite, essas duas chaves estão mostrando isso, delimite o que seria a pelve maior e o que seria a pelve menor. Tá? Então, nós temos a pelve maior como sendo essa área delimitada pela face mais anterior da base do sacro, contornando pelo osso ilíaco e indo na direção do púbis. Então, nós temos praticamente essa delimitação, né, da pelve maior feita através dessas estruturas. E nós temos tudo que tiver para baixo relacionado com a pelve menor, ou a pelve verdadeira, tá? Que é uma área que vai estar delimitada basicamente anteriormente pela região do púbis, né, pelos ramos púbicos, tanto superior quanto inferior, né, e feito por uma parede posterior, um limite posterior, através do sacro. Tá? Então, nós temos essa delimitação feita tanto anteriormente, que seria a parede anterior da pelve menor, e a delimitação do sacro como sendo a delimitação posterior dessa pelve menor. Então, nós vamos encontrar toda essa região mais abaixo caracterizada como pelve menor, e essa de cima caracterizada como pelve maior.